Para a palestra de abertura deste nosso encontro, nós temos a honra de convidar o Dr. Ademar José de Oliveira Paz Júnior, como já falei aqui, médico radiologista da Clínica Imagem, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São Paulo, One MBA da Fundação Getúlio Vargas, Founder Life Hub All Technologies, membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, Abramed. Com vocês, a excelência do Dr. Ademar. Bom, é um prazer enorme estar recebendo todos aqui. A gente está na 6ª edição do Summit. E o Summit ele começou com uma vontade de aproximar a comunidade, inicialmente a comunidade médica, depois a gente estendeu isso para todas as áreas da saúde, mas aproximar inicialmente, principalmente com a área de gestão e com as soluções inovadoras para a gestão, que muitas vezes envolvem tecnologia ou não, mas frequentemente envolvem tecnologia, e até pela nossa proximidade aqui com a ACAT. A gente está aqui ao lado da ACAT, e eu lembro quando eu assumi, a gente nunca tinha feito nenhuma reunião, nenhum evento, nenhum convênio, nem nada, ligando medicina com tecnologia. E a gente sentiu uma necessidade muito grande de juntar. Primeiro, para ajudar, porque existem várias formas de participar, né? Você pode consumir apenas uma inovação, uma tecnologia, mas você também pode ajudar a desenvolver essa tecnologia, você pode ajudar a aprimorar, você pode, inclusive, investir no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Então, a gente decidiu fazer dessa ponte uma união para que a gente possa reunir, e não só um evento de troca de conhecimento, a gente queria também um evento que resultasse em negócios também, para ajudar as empresas do ecossistema de saúde a desenvolver melhor, porque a gente tem muitas empresas que têm um foco empresarial tradicional, que não conhece muitas das soluções que são desenvolvidas aqui na nossa cidade. Muitas das nossas empresas vendem para o Brasil inteiro e, às vezes, não vendem aqui para Florianópolis e Santa Catarina. Então, a ideia é justamente isso. E nós ganhamos um apoio e tornou isso muito melhor, muito mais forte com a chegada do Sebrae nos apoiando, porque isso tudo que a gente está falando tem a ver com empreendedorismo. A gente sempre precisa de alguns pilares para a gente desenvolver negócios, né? A gente precisa ter um estoque de conhecimento, né? Isso nós temos, né? Nós temos aqui universidades, temos profissionais do mais alto nível. Nós precisamos ter um estoque de tecnologia, de infraestrutura, que isso nós temos também. Nós precisamos ter um estoque de recursos financeiros para poder viabilizar toda essa união. Mas a gente tem um quarto pilar, que a gente precisa ter iniciativa, a gente precisa ter empreendedorismo. E acreditem, é muito mais fácil desenvolver os 3 primeiros do que o quarto. Então, a ideia aqui do Summit é também estimular o empreendedorismo na área de saúde. Não só estimular o empreendedorismo, mas garantir a persistência dos empreendedores também. Porque não é fácil você empreender num país como o Brasil, e empreender no setor como saúde, que é extremamente complexo. Mas, obrigado só para uma pequena introdução, vamos falar um pouquinho sobre saúde. Como é que está o nosso cenário hoje? Opa, não está passando aqui? Passou. Bom, eu vou trazer algumas informações que são importantes. A primeira é a questão da demografia. O Brasil está mudando. A pirâmide etária brasileira está mudando. A gente está começando a ter muitos idosos, e isso está mudando completamente as relações econômicas e as relações de consumo em saúde e as necessidades que essa população tem. A população brasileira está crescendo, né? No último censo divulgado, né, nós estamos com 203 milhões de brasileiros, né? Uma população crescente e cada vez mais idosa. Isso consome mais saúde, sim. Nós vamos precisar estruturar isso aí nos próximos anos.
A população brasileira está concentrada na região sudeste, né? Então, vejam, somando a região sudeste, a região sul, né, a gente tem aí mais da metade da população, que é onde a gente está localizado e onde nós temos a maior parte das nossas relações de negócio e relações econômicas, mas nós temos uma grande população no Nordeste, né? Temos uma população que está crescendo no Centro-Oeste e no Norte do país também, né? Mas a região Sul e Sudeste concentram uma parte da população e a nossa proximidade facilita bastante. Isso aqui é um dado que a gente precisa prestar muita atenção. O Brasil, ao contrário da Índia, o Brasil está entrando no que a gente chama de final do bônus demográfico. O que é o final do bônus demográfico? É quando tem mais pessoas produzindo do que pessoas dependentes. E nos próximos anos, especialmente a partir de 2030, indo em direção a 2040, 2050 e 2060, a gente vai aumentar a população dependente e a população que produz, que gera principalmente imposto, vai reduzir. Então, esse é um ponto de atenção e é um ponto de planejamento também para todos nós, onde nós vamos estar em 2050, onde nós vamos estar em 2060. Se nós ainda estivermos produzindo, é muito provável que nós tenhamos mais dependentes do que nós temos hoje, e níveis populacionais, né? A gente sabe que as classes mais favorecidas tendem a ter menos filhos, mas a dependência não é só de filhos, a dependência é de familiares e etc. E aqui a gente está falando de um conceito populacional, que é a dependência entre os que produzem dos que não produzem. E como está distribuída a população brasileira, né? Então, no setor público, 11 milhões de pessoas, no setor privado, quase 50 milhões de pessoas, com carteira assinada, 37 milhões praticamente, a diferença são os autônomos, informais, 38 milhões e desocupados, 9 milhões e 400. Por que isso é tão importante? Vejam que tem mais pessoas ocupadas informalmente do que pessoas com carteira assinada. Por que isso é importante para a saúde? Porque esse é o mar onde navegam todas essas empresas que fazem oferta, tipo clínicas populares, cartões de desconto e etc., são relacionados, têm como alvo principal. Esses aqui tendem a ter planos de saúde mais formais. Esses outros aqui, a gente precisa olhar com atenção, porque a gente precisa prover saúde para eles de maneira inteligente, de maneira ética, e é um mercado de pessoas que querem consumir saúde, porque todas as pessoas querem consumir saúde. Em pesquisas, a gente identifica, principalmente as pessoas que estão buscando emprego, a primeira coisa que elas querem, obviamente, é um salário, a segunda coisa que elas querem é um plano de saúde. Então, a gente vai ter que conviver com isso e vamos ter que achar soluções. Aqui, só repetindo o que a gente mostrou no exemplo anterior, esse aqui é um dado importante, né? A distribuição, né? A gente tem mais ou menos aí 50 milhões de pessoas, né, no plano de saúde, ou seja, 25% da população, e 75% está fora, depende só do SUS. Então, todas as empresas privadas, todos os médicos, todas as pessoas envolvidas em saúde têm que olhar para o SUS, têm que olhar para a saúde pública, porque é onde está a maior parte da população. Além das questões humanitárias, as questões de bom senso e de ética, que a gente tem que sempre cuidar das pessoas, também tem uma oportunidade muito grande. E aqui um detalhe, despesas assistenciais médico-hospitalares. Vejam como ela vem crescendo enormemente nos últimos anos, né? O Brasil é um mercado, é o segundo maior mercado fee-for-service do mundo ocidental, né? Ele seria o terceiro se a gente considerasse a China, mas ele só perde para os Estados Unidos, e ele vem crescendo. E isso aqui é o gráfico das contraprestações, é o quanto as operadoras de plano de saúde arrecadam. Ou seja, assim como houve um aumento gradativo das despesas médico-hospitalares, houve um aumento gradativo da arrecadação, das receitas das operadoras de plano de saúde.
O que mudou agora? O que mudou no mercado esse ano? Por que a gente está vendo tanta crise dentro das operadoras de plano de saúde? Temos um estoque que estava acumulado da Covid? Temos. Temos um maior consumo por parte das pessoas? Temos. Temos alguns aumentos de custo? Temos. Mas o mais importante é que, até hoje, todos os anos, aumentava o custo da saúde e as operadoras conseguiam repassar isso para as empresas. A partir desse ano, especialmente por várias questões macroeconômicas, desde custo do dinheiro, desde aumento de custos indiretos na gestão de pessoas, custos operacionais, custos de logística, as empresas não estão mais conseguindo absorver os reajustes que as operadoras de saúde querem repassar para essas empresas. E o sistema está entrando em colapso. E é por isso que é tão importante soluções tecnológicas que melhorem essa relação entre o consumo de saúde feito pelas empresas, que representam 80% dos planos de saúde no Brasil. E eu não preciso falar para vocês que a nossa população está envelhecendo. E a maior parte dos nossos gastos em saúde ocorrem nas idades mais avançadas. Aqui, só para a gente recordar, né, como é que é a distribuição, né, dos planos de saúde. A maior parte dos planos de saúde no Brasil são planos coletivos empresariais. Planos individuais é um percentual menor, menos de 20%, e nós temos também um percentual muito relevante de planos coletivos por adesão. Muitos deles são planos de micros e pequenas empresas que fazem através de associações. E aqui, uma distribuição entre as principais especialidades médicas que consomem recursos na área de saúde, né? Clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, oftalmologia, traumatologia, ortopedia, cardiologia, né? A minha área, que é radiologia, nem aparece ali. Aqui, como é que a gente está distribuído os tipos de planos de saúde? No Brasil, nós temos autogestão, cooperativas médicas. Autogestão são aquelas empresas que a própria empresa faz a gestão do seu plano. Cooperativas médicas, filantropias, medicina de grupo, né, a maior, e seguradoras especializadas em saúde. E como que é a distribuição? Onde tem mais plano de saúde, né? Olhando por estado, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas como que é essa distribuição em cidade? Estamos ali naquele eixo, né, entre São Paulo e Brasília, né, alguns nichos no interior de Minas Gerais, aqui na região sul, Porto Alegre, norte do Rio Grande do Sul, algumas áreas no Mato Grosso e algumas outras áreas isoladas no Brasil. Verde mais escuro é onde nós temos mais planos de saúde. E aqui a distribuição, né? Como que se distribui o gasto em saúde no Brasil? A gente tem aí, em 2022, 9,23% do PIB, com uma clara tendência de alta. Nos Estados Unidos é 18% a 20%. No Brasil, há uma previsão que até 2035 vai chegar a 16%, feito pelo Instituto Coalizão Saúde. A gente tem os gastos públicos. Vejam que 75% da população consome 43% dos recursos. Para você ver como a saúde pública é subfinanciada no Brasil. Tem problema de gestão? Tem. Tem problema de corrupção? Tem. Mas ela é subfinanciada. Isso é fato. Quem é gestor de saúde sabe disso. Como que é a distribuição? Governo federal 20%, estadual 10%, municipal 11%. E aqui os gastos privados. Saúde suplementar, 27,66%, e os particulares, 29%. Aqui particulares inclui consumo, medicamentos, etc. E aqui, o Brasil, né, que está candidato à OCDE, comparando a média OCDE, aqui em poder de paridade de compra já, tá? $4.000, a média da OCDE, o Brasil, 1.200. Né? A saúde suplementar no Brasil é muito próxima da média da OCDE, em gasto per capita, em poder de paridade de compra. Mas no SUS é muito abaixo. E aqui eu queria trazer para vocês, esse é um desenho do modelo de distribuição que nós temos da cadeia de saúde. Né? Como que é essa cadeia de saúde?
nós temos... Geralmente a gente pensa aqui nos serviços de saúde e quem faz a intermediação financeira, que são os planos de saúde, né? O plano de saúde ele é um intermediador financeiro. Até o início, até a estabilização econômica em 94, a maior parte do resultado das operadoras de plano de saúde eram resultados de operações financeiras, não eram da diferença entre receita e despesa. Então, a gente faz a intermediação financeira. E o serviço de saúde, que é hospitais, clínicas. Mas a gente tem toda uma cadeia de fornecimento de produtos e tecnologias, tem uma cadeia de desenvolvimento, né, uma cadeia dentro da academia, tem todo o financiamento de saúde, que pode ser por empresas, pode ser por governos, através dos nossos impostos, distribuição de produtos e serviços, apoio, toda a cadeia de inovação, de serviços financeiros, tecnologia de informação. E também nós temos aqui o consumidor final, que é o nosso paciente. Então, vejam, existe uma complexidade nessa cadeia e soluções, muitas vezes, elas não têm um fit direto com um elemento, mas têm com outro. E, às vezes, a gente não conhece muito bem toda essa complexidade e é importante a gente conhecer para poder inovar. Aqui dentro, só um desenho esquemático da maior parte do funcionamento dentro da saúde suplementar. A gente tem os beneficiários, as entidades coletivas, como associações, né, operadoras de plano de saúde, que fazem essa intermediação. Aí depois nós temos a rede prestadora, e relacionado com essa rede prestadora, nós temos toda a cadeia de distribuição, principalmente materiais, medicamentos e equipamentos hospitalares, né? Então, essa é um desenho esquemático e todo o ambiente regulatório, né? Conselhos, associações, judiciário, Anvisa, ANS, etc. Dentro da cadeia, vamos chamar da cadeia privada. E aqui, o que a gente precisa estimular dentro da macroeconomia. A gente precisa estimular que a indústria de base química e biotecnológica, a indústria de base mecânica, eletrônica de materiais, também continuem a desenvolver, junto com serviços de diagnóstico, junto com hospitais e clínicas, integrando isso daí, para que nós não sejamos apenas consumidores, que a gente possa ajudar a desenvolver também e a crescer. Aqui, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é uma amostragem um pouco mais antiga, mas isso não mudou muito. O custo hospitalar ele é muito relevante, o custo com exames ele é muito relevante e o custo com consultas é muito relevante. Internações aqui inclui todo o gasto com medicamentos e etc. Esse aqui é um desenho esquemático de um estudo que foi feito aqui na Grande Florianópolis, em 2014, né, onde comparou e trouxe algumas informações interessantes em relação ao perfil dos hospitais no Brasil. A maior parte dos hospitais no Brasil, eles têm um número de leitos reduzido. Os Estados Unidos têm mais escala nos hospitais. E a estrutura de dívida e a estrutura de resultado também é muito diferente, né? Então, o Brasil ele tem uma relação de dívida menor que nos Estados Unidos e tem um resultado também menor, em média. Isso não mudou muito nos últimos anos, apesar da profissionalização. Só para a gente ter. Isso aqui eu trouxe de propósito. Isso aqui é de 2014, olha só, 10 anos atrás. Olha os problemas que a gente levantava há 10 anos atrás. Envelhecimento populacional, aumento de custos acima da inflação, regulação, judicialização da saúde, aumento de taxa de sinistralidade, diminuição de margem operacional, menor rentabilidade do negócio. Não muda. A saúde não tem crise, a saúde tem policrises. Então, não adianta a gente achar que esse ano está pior, esse ano... Não, na verdade, a gente vem enfrentando esse desafio há anos, né, e sobrevivendo há anos, então não adianta a gente esperar achando que é algo cíclico, porque não é. Isso é contínuo, a gente precisa se mexer considerando que isso é contínuo. Quais são as principais áreas de inovação dentro do setor de saúde? Saúde digital, né, aqui a gente tem os wearables, telemedicina como exemplo, toda a área de Big Data, e aqui a inteligência artificial entra aqui, o Big Data é a matéria-prima para a gente utilizar as ferramentas de tecnologia. Saúde de precisão, toda a parte de genética, toda a parte de desenvolvimento de novos testes, novos medicamentos, são os principais setores. E hoje a gente tem, aqui em Santa Catarina, a gente tem referências, principalmente na área, empresas que utilizam com muita propriedade
o que a gente chama de TIC, né, que são as tecnologias de informação e comunicação. E a gente precisa explorar mais isso dentro da saúde. E hoje a gente consegue hoje conseguir fazer uma análise de dados muito mais adequada do cenário onde a gente está do que a gente tinha alguns anos atrás. A gente consegue, por exemplo, desenvolver, entender como é que está a distribuição, né, das empresas que consomem saúde ao longo do Brasil, se elas são mais, né, onde é que estão as pessoas que compram saúde? Estão mais no litoral, mais na região sul? Onde é que estão? Qual é o endereço desse pessoal para a gente comprar, para a gente conseguir vender isso adequadamente? Né? Como é que está o nosso perfil de despesa assistencial? Quais são os estados que mais consomem? Quais são as cidades que mais consomem? Ou como é que está distribuído os procedimentos dentro de cada uma das regiões do Brasil? Como é que está a nossa tendência? Tem uma tendência de alta, tendência de baixa? A gente consegue hoje definir de uma maneira mais adequada, mais clara, essas informações. Opa, passa para mim? Aqui um exemplo. Essa aqui é a distribuição de consultórios médicos aqui em Florianópolis, né? Consultórios médicos que poderiam consumir exames de imagem aqui em Florianópolis. A gente consegue definir hoje consultórios que poderiam consumir medicamentos, consultórios que poderiam consumir serviços de apoio diagnóstico, tudo que a gente gostaria de oferecer, a gente consegue estudar, definir, saber onde que está, qual é o endereço, qual é o tamanho, qual é a capacidade, qual é o faturamento, etc. Então, a gente precisa aproveitar isso, a gente precisa fazer com que os dados gerem decisão. Só assim a gente vai conseguir mudar a cara da nossa saúde, a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Né? Então, tem vários desafios aí que a gente pode resolver. Quais são os itens que eu destaco que a gente deve... esse aqui é um desenho esquemático do Instituto Coalizão Saúde, da qual a Abramed e a ANAP fazem parte. Quais são os grandes desafios? Né? Atenção ao idoso e doenças crônicas, cidades saudáveis, cidadão educado, cuidado integrado e mais próximo do cidadão, tecnologia e inovação centrada no cidadão, governança intersetorial e gestão profissional, transparência de dados e ética, e decisões baseadas na criação de valor para a sociedade. Quando a gente monta, quando a gente cria um negócio, quando a gente cria um hospital, é lógico que é importante que ele tenha sustentabilidade, mas ele só faz sentido se ele fizer diferença para a sociedade onde ele está inserido. Se ele realmente, se aquele hospital naquele lugar, ou aquela empresa naquele lugar, faz com que aquele lugar seja melhor, né, ou de outra forma, se não existisse aquele serviço, não existisse aquela empresa, se não existisse aquele hospital, ficaria um pouco pior a vida das pessoas? Se você consegue definir essa percepção, é sinal de que está no caminho certo. E a gente precisa ter alguns pilares para a gente identificar como que a gente faz essa gestão. A gente precisa olhar para vários itens. A gente precisa olhar para a sustentabilidade, a gente precisa olhar para a gestão médica, a gente precisa olhar para a promoção de saúde. A gente precisa cuidar dos dados relacionados à nossa operação. A gente precisa saber como fazer a gestão, se a operadora de plano de saúde interfere, se a empresa interfere pontualmente, se as operadoras autorizam tudo que as empresas autorizam na hora de oferecer os serviços para os seus pacientes, ou se é totalmente livre. Então, existem várias formas da gente fazer essa gestão. Promoção, campanhas pontuais, estratégias regionais, mineração de pacientes durante um determinado período, né, durante exames periódicos, por exemplo. Isso tudo a gente consegue fazer para melhorar os resultados nos planos de saúde. E a gente precisa ter alguns cuidados na hora de construir esse ecossistema. Né? A gente precisa de dados financeiros, dados de estrutura social, dados clínicos gerados pelo paciente, dados de saúde e bem-estar, dados gerados pelos provedores, né? Ter uma plataforma de plano de saúde que forneça essas informações de uma maneira adequada e fazer uma análise avançada sempre com o paciente centrado, no centro.
Acho que não está passando aqui. E aqui tem um dado importante que a gente precisa lembrar, né? As pessoas agora estão mudando a forma de consumir saúde, estão mudando a forma de se relacionar com as empresas, e isso também faz com que as empresas mudem a forma de se relacionar com as operadoras e mudem toda a cadeia. Quando você tinha uma empresa que tinha um escritório aqui na SC 401, consumia um plano de saúde aqui de Florianópolis e usava um hospital aqui em Florianópolis, era uma relação de consumo. Agora você tem uma empresa que contrata o plano de saúde aqui em Florianópolis, o funcionário mora em Belo Horizonte, consome serviço em São Paulo, tem toda uma complexidade de contraprestação, de intercâmbio, etc. Gente, está uma confusão, está faltando muita tecnologia para organizar isso aí. Tá? Então, a gente tem muita tarefa a fazer e vai ficar cada vez pior. À medida que for aumentando o número de pessoas trabalhando remotamente, algumas áreas de uma maneira mais intensiva, outras áreas de uma maneira um pouco menos intensiva, mas essa relação vai mudar completamente. E por que essa crise que a gente está vivendo agora, dentro dessas policrises, é diferente? Esse aqui é um estudo da McKinsey durante a Covid, né? A Covid gerou uma janela de oportunidade para a saúde e para o ambiente tecnológico. As pessoas estão olhando a saúde de um jeito diferente no pós-Covid. As pessoas estão olhando a saúde de uma maneira mais atenta. Podem estar consumindo errado nesse pós-Covid? Podem. Pode ser que isso esteja acontecendo. Mas não importa a forma que seja, ela mudou. Nessa pesquisa, todas as primeiras respostas, perguntando por que essa crise atual é diferente, todas as primeiras respostas eram sobre saúde. Só depois a quinta, sexta, que era sobre questões econômicas. As pessoas estão mais atentas à saúde, querem consumir melhor. E aqui, só para a gente resumir, quando a gente fala de economia de saúde, esse aqui é um mapa noturno do Brasil, uma foto noturna do Brasil. Quando a gente olha uma foto noturna, a gente lembra que nessa foto noturna a gente está vendo onde tem mais iluminação. Onde tem mais iluminação, onde tem mais energia elétrica. Onde tem mais energia elétrica, onde tem mais atividade econômica. Onde tem mais atividade econômica é onde tem mais riqueza sendo gerada, seja para ela consumir medicina privada, seja para ela gerar tributo para financiar uma boa medicina pública. Então, quando a gente quer saber quantos médicos tem num país, como é que é a distribuição do serviço de saúde que tem num país, como é que é a distribuição dos médicos em um país, peguem uma foto noturna, porque vai ser muito próximo disso aqui. O serviço de saúde, os médicos vão estar nessas áreas mais brilhantes na foto noturna, porque saúde e desenvolvimento econômico são interdependentes. A saúde só se desenvolve se há desenvolvimento econômico, seja para consumir medicina privada de qualidade, ou seja, para financiar a medicina pública de qualidade. Obrigado. Nosso agradecimento ao Dr. Ademar.